Olá pessoal, está começando mais uma aula de processos cognitivos e hoje a gente vai falar sobre teoria das emoções. Vamos lá? Antes de mais nada, a gente tem que ter uma definição de emoção, né? Existem várias definições de emoções. A gente vai selecionar uma. Ela é melhor que as outras? Não. Só para organizar o nosso trabalho a partir de agora. Vamos lá? Então a nossa definição de emoção diz que emoção é uma condição complexa e momentânea que surge em experiências de caráter afetivo, provocando alterações em várias áreas do funcionamento psicológico, fisiológico, preparando o indivíduo para a ação. Então, uma primeira questão aqui é que é uma condição complexa. O que isso quer dizer? Envolve diversos fatores, né? Geralmente, a gente pensa a emoção como uma coisa bem isolada, só um sentimento, né, que a gente está momentando. Mas a emoção envolve condições do contexto, onde que a gente está, né? Envolve condições psicológicas, condições culturais, condições corporais. Então, é um estado complexo, não é uma coisa simples, de uma única característica. Segundo, é que ele tem caráter momentâneo. Nesse aspecto, ele se diferencia do humor. A emoção, ela é menos circunscrita no espaço, né, no tempo, quer dizer, né? Ela é menos circunscrita no tempo, e comparado com o humor. O humor se estende a um tempo maior. Você pode falar, hoje eu estou com um humor ruim, né? Hoje eu estou com um humor talvez triste. Então você passa a maior parte do momento do dia triste. Hoje eu estou com um humor ansioso. Geralmente a emoção, ela vem e vai com um determinado tempo mais curto. Então, em relação ao humor, a emoção tem um tempo de duração mais curto. O humor se prolonga mais, então ele é mais momentâneo. A emoção, ela trabalha altera o funcionamento psicológico, ou seja, altera a maneira que a gente pensa sobre as situações, né? E também altera o funcionamento fisiológico, ou seja, nosso próprio corpo reage à emoção. Nosso coração começa às vezes a bater mais rápido, a gente começa a suar, dependendo da emoção. Tudo bem? Vamos seguindo em frente. A primeira teoria que a gente vai estudar é a teoria de James Lange. São duas pessoas, né? Que é uma abordagem fisiológica das emoções. O que diz essa teoria? Vamos lá? É comum pensar que se chora por estar triste ou se treme por estar com medo. Mas James e Lange propuseram o contrário. Propuseram que as emoções são resultado da percepção de mudanças de estados corporais fisiológicos. Exemplo, tensão muscular, batimento cardíaco e ritmo respiratório. Então, o que fala essa teoria? Fala que a gente sente as emoções, que a gente experiencia as emoções, porque existe uma alteração fisiológica do nosso corpo, né? Vamos pegar aqui um exemplo visual. Vamos imaginar que vamos pegar aqui um estímulo. A gente vai usar uma naja como estímulo. Acho que naja é um estímulo muito bom, né? O aluno fala assim, olha, professor, hoje eu não estou estimulado. Experimente estar de frente para uma naja, né? Você vai ver, você vai ficar bastante estimulado, né? Então, o nosso estímulo é uma naja. O nosso sujeito aqui, ele olha para a naja e o que ele sente? Ele sente medo. Mas segundo a teoria de James Lange, por que ele sente medo? Porque o coração dele começa a bater diferente, porque ele começa a tremer, porque tem reações físicas. E essas reações físicas conduzem a uma mudança do estado subjetivo, o reconhecimento da emoção de medo. Se não houvesse essas alterações fisiológicas, a pessoa não sentiria medo, segundo a teoria de James Lange. Isso está associado a algumas intervenções terapêuticas. Por exemplo, frequentemente a gente trabalha com ansiedade tentando mudar algum estado fisiológico. Por exemplo, uma das técnicas muito conhecidas para lidar com ansiedade é a mudança do padrão respiratório. Então, você ensina para o seu cliente, para o seu paciente, para o sujeito que está com ansiedade, a respirar de maneira mais calma, de respirar de maneira mais tranquila. E isso, por conseguinte, muda o estado emocional. Então, uma alteração fisiológica conduz a uma alteração no estado emocional, né? Então, essa técnica da respiração está de acordo com a teoria do James Lange, né? Outra técnica também usada é o relaxamento muscular, em que você trabalha relaxamento progressivo da musculatura, né? E a ideia é que isso traga um relaxamento, traga a diminuição da ansiedade. Novamente, você altera o estado fisiológico, ou seja, você altera a reação fisiológica do sujeito e isso vai alterar a reação emocional. Isso está de acordo com a teoria de James Lange. Nem todo mundo concordou com isso, né?
Vamos para a próxima teoria, né? A próxima teoria que a gente vai falar é a teoria de Cannon-Bard, né? Também conhecida como teoria de rota dupla. Por que essa teoria é conhecida como rota dupla? Vamos ver. Cannon-Bard propõe que a experiência subjetiva e reação fisiológica acontecem de maneira simultânea. Os autores afirmam que a reação fisiológica acontece de maneira muito mais lenta que a experiência subjetiva e não poderia guiá-la. Então o que o Cannon e o Bard estão argumentando é que a reação fisiológica demora tempo para se instalar no corpo e a reação emocional é instantânea, né? Um dos experimentos que eles utilizam para tentar provar isso é que eles seccionam áreas cerebrais dos gatos que impedem a reação fisiológica, mas mesmo assim eles têm comportamento de medo diante dos cachorros, né, nos experimentos que eles guiaram. Então o Cannon e o Bard, qual que é a teoria deles? É que diante do estímulo, a nossa velha naja aqui, né, a gente tem ao mesmo tempo um estado subjetivo emocional, é disparar no estado subjetivo emocional e também disparar uma reação fisiológica. As duas coisas surgem ao mesmo tempo, né? Não é o reconhecimento da emoção, a reação subjetiva da emoção não é guiada pela reação fisiológica. As duas acontecem ao mesmo tempo, segundo a teoria de Cannon e Bard. Tudo bem, gente? Seguindo em frente. Outra teoria é a teoria de Lazarus, né? O que postula a teoria de Lazarus? A teoria de Lazarus é uma abordagem cognitiva. Então, o que Lazarus vai falar? Geralmente, o pensamento é visto como distinto da natureza e diferente das emoções. Todavia, Lazarus afirma que as emoções surgem de um processo de avaliação e julgamento. A avaliação seria uma atividade cognitiva, ou seja, do pensamento, né, da qual o indivíduo pode ter consciência ou não, né, ou seja, pode se dar de maneira automática, sem a consciência do indivíduo, e que aconteceria de maneira muito rápida. Né? São avaliações instantâneas e guiaria a emoção. Então, o Lazarus, diferente da nossa primeira teoria, né, a teoria de James Lange, né, porque James Lange acha que as reações fisiológicas vão guiar a emoção, para Lazarus é a avaliação cognitiva. Então, como vai funcionar? Uma coisa importante dizer é que essa teoria mais tarde foi inspiradora para a construção da psicologia cognitiva, da terapia cognitiva. Mas vamos lá, como que funciona a teoria de Lazarus, né? Então, diante do estímulo, a pessoa tem uma interpretação desse estímulo, ele olha lá e fala assim, nossa, é uma cobra, isso é uma ameaça para mim. E aí surge o medo. Por exemplo, se eu fosse um domador de cobras, será que eu sentiria medo sobre a cobra? Né? Provavelmente não, né? Aquelas pessoas lá que cantam, tocam flautinha para a naja, não tem uma reação de medo, porque eles não identificam a naja como uma ameaça. Do mesmo jeito, um dia eu posso estar andando no meio do mato, né, e ver um formato ali que se parece com uma cobra e eu dou um pulão, né? Pulo lá para o outro lado, da longe da cobra, saio correndo. Mas quando eu vou ver melhor, é um galho. Um galho não, é um galho. É um galho, né? Então, quando eu penso que é uma cobra, mas na verdade é um galho, né? Eu interpreto erroneamente aquele estímulo, mas do mesmo jeito eu tenho a reação emocional. Por quê? Porque minha cognição identificou aquilo como uma ameaça, meu pensamento identificou aquilo como uma ameaça. Eu pensei que o galho era uma cobra, portanto uma ameaça. E assim eu tenho toda a reação de emoção, a reação subjetiva da emoção e a reação fisiológica. Certinho, gente? Vamos para frente? A gente agora também vai ver as teorias sociais da emoção. O que dizem as teorias da emoção? Que a emoção também tem uma influência do contexto e da cultura. Né? Nesse grupo, reduz ou descarta-se a influência dos aspectos biológicos, ou seja, a maioria das teorias, quando você fala de psicologia social ou algumas teorias da sociologia, a reação emocional, eles reduzem ou quase descartam mesmo o efeito, a influência biológica na emoção. Eles acham que a emoção é criada socialmente, se definem que a emoção é criada socialmente, né, construída socialmente, né, a partir de eventos da cultura, históricos, né, sociais. Mas não se negam os aspectos cognitivos, ou seja, eles diminuem ou descartam os aspectos biológicos, mas ainda continuam falando muito dos aspectos cognitivos, ou seja, da maneira que a pessoa pensa, né? A ideia é que a sociedade influencia como a pessoa pensa. A ênfase está no valor social que tem uma expressão emocional, sendo que esta é compreendida como um papel social que é construído pela cultura, ao mesmo tempo influencia e altera a cultura. Vamos aqui para o nosso exemplo prático.
Veja que eu trouxe aqui uma chargezinha para a gente conversar um pouquinho sobre emoção e influência e contexto social, né? Uma das moças está olhando para a outra e está dizendo: tudo coberto, menos os olhos, que cultura machista. E a outra diz: tudo descoberto, menos os olhos, que cultura machista. Ou seja, dependendo da cultura, a gente tem uma reação emocional diferente a diferentes estímulos, né? Então, em alguma cultura, algumas coisas trazem algumas emoções e outras não trazem as outras emoções, né? A gente vive numa cultura muito materialista, então coisas, bens e geralmente estão associadas com felicidade. Então, enquanto outras culturas, esse excesso talvez não traria felicidade. Então, assim, o que desperta emoção está muito associado com valores culturais dentro de uma sociedade que a gente é criado, né? O preconceito é uma reação emocional derivada da influência cultural, da influência social de maneira geral, né? Tudo bem, pessoal? Então a gente tem 4 teorias aí. A primeira, né, fala da influência da influência. Pá! Então a gente tem 4 teorias aí, pessoal. A primeira, então, fala da influência dos aspectos fisiológicos. A outra fala sobre que a emoção subjetiva e os aspectos fisiológicos são ao mesmo tempo. E a terceira fala sobre a importância do pensamento. E a última fala sobre a importância dos aspectos sociais. Você fala assim: nossa, de quanta teoria, né? Qual está certa? Acho que essa talvez não seja a melhor pergunta, né? Essa pergunta de qual modelo, qual teoria está certa, nem sempre é uma pergunta útil. Mas a gente pode perguntar em qual contexto, em quais circunstâncias aquela teoria se aplica mais. Mas aqui a gente vai tentar ser diplomático, a gente vai construir um modelo integrativo, a gente vai tentar juntar todas as teorias que a gente viu aqui em um só modelo. Vamos lá? Então, a gente vai chamar de modelo integrativo. A gente vai juntar todos esses modelos. Então, qual que é a ideia dessa teoria integrativa, juntando tudo que a gente viu até aqui? Então, a gente tem um estímulo, né? Diante desses estímulos, a gente tem um processamento, a gente avalia esse estímulo, né? Ah, será que é um galho ou é uma cobra, né? Se for uma cobra, eu vou ter medo, né? Se é um galho, talvez não, né? Às vezes, algumas pessoas têm medo de falar em público, né? Então, diante da situação de falar em público, elas sentem muito medo, porque elas interpretam isso como uma ameaça, né? Outras pessoas, né, que são mais saidinhas, né, vê um público ali e fala assim: meu Deus, uma plateia, né? E já vai lá fazer o showzinho dela, né? Então elas veem um público como uma possível possibilidade de sentir prazer, de ser reforçada, né? Então, dependendo da avaliação cognitiva, ou seja, da avaliação que a gente faz do estímulo, a gente tem uma reação emocional. Então, o primeiro filtro aqui seria essa cognição. Porém, essa cognição ela não se dá de maneira isolada, ela é influenciada pelo contexto social, né? Então, o contexto social influencia nossas crenças. Se a gente vive numa sociedade mais extrovertida, a gente vai ser mais extrovertido, vai valorizar mais espaços públicos, né? Se a gente vive numa sociedade mais introvertida, por exemplo, o Japão é bem mais introvertido que a sociedade brasileira, a gente tende a ver situações sociais, situações de público de maneira mais ameaçadora, talvez, né? E essa cognição ela vai influenciar então a impressão subjetiva, o comportamento e a reação fisiológica, né? E toda essa impressão subjetiva que a gente sente por dentro, né? Se a gente está sentindo medo ou está sentindo possibilidade de ser recompensado, né? Felicidade, o nosso comportamento, se a gente vai fugir ou vai se aproximar daquele estímulo, né? Nossa reação fisiológica, nosso coração, se ele vai bater rápido ou não. Mas, ao mesmo tempo, essa reação fisiológica ela influencia a cognição. Por exemplo, a gente tende a avaliar as reações fisiológicas. O que isso quer dizer? Por exemplo, no pânico. A pessoa que tem pânico, transtorno de pânico, ela avalia as reações corporais dela como se fosse uma ameaça. A pessoa sente o coração batendo rápido por causa de uma ansiedade, uma excitação, e ela fala assim: meu Deus, estou tendo um ataque cardíaco, né? A pessoa começa a sentir tontura ali porque subiu os escadas e fala assim: nossa, eu vou ter um desmaio, né? Então a pessoa interpreta erroneamente, né, de maneira catastrófica esses estímulos e que aumenta por sua vez a ansiedade e vai funcionando como uma bola de neve. Então as reações subjetivas, o comportamento e a reação fisiológica por si mesmo se torna estímulo para a cognição. É como se fosse um feedback.
que é reavaliado e aí novas reações subjetivas de comportamento e reação fisiológica são disparadas. Tudo bem? Então, por hoje é isso, pessoal. Leia um texto, né? Faça uns exercícios, pergunte no fórum caso haja dúvidas e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.